A paz do Senhor, querida Igreja do Brasil 5, aqui estamos nós mais uma vez para abordarmos um tema de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que esse trimestre que já está se findando. Nós estudaremos hoje a lição de número 8, que trata sobre o início da civilização humana. Esta lição que traz como verdade prática, uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha glorificar o nome de Deus. O nosso texto áureo está em Gênesis capítulo 4, verso 17. A leitura diária, na segunda-feira, o início da civilização, Gênesis 4, 1 e 2. Na terça, o primeiro conflito civilizacional, Gênesis 4, do versículo 3 ao 8. Na quarta, Deus intervém na civilização, Gênesis capítulo 4, verso 9 ao 15. Na quinta, a formação da primeira cidade, Gênesis capítulo 4, verso 16 e o verso 17. Na sexta-feira, iniquidade e civilização. Iniquidade e civilização. Também Gênesis capítulo 4, verso 19 ao verso 24. E no sábado, a bênção na civilização. Deuteronômio capítulo 28 e o verso 1 ao verso 6. A nossa leitura bíblica em classe para os irmãos e irmãs que não têm lição está escrita em Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao verso 16. E a lição, como sempre, está dividida em 3 tópicos. O primeiro dele vai tratar sobre a origem da civilização humana. O segundo, a civilização e conflito. O terceiro e último, o Deus que intervém na civilização. Temos 3 objetivos a atingir na leitura dessa lição, como nós sempre fazemos. O primeiro dele é conceituar a origem da civilização humana. O segundo, correlacionar a civilização e conflito. E o terceiro e último, demonstrar o Deus que intervém na civilização. Antes de tudo, porém, querida igreja, eu queria cantar com você. Você pode me acompanhar aí de sua casa, pega a sua harpa cristã e nós vamos cantar um hino sugerido pelo nosso próprio comentarista, o hino de número 120, o número 21, aliás, 121 da nossa harpa cristã. Então pegue a sua harpa, o seu inário, a harpa cristã, e vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Eu sei que há muitos problemas, todas essas coisas acontecendo ao nosso redor, mas vamos continuar servindo ao Senhor nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra e de toda adoração. E nada pode abalar a nossa fé, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então acompanhe comigo, esse hino é maravilhoso. Maravilhoso é Jesus, da minha vida e luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer de um que perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, tenho por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é
Cristo, pois, salvou-me a mim, maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo para mim, também será para ti. Vou caminhando sempre o louvando, pois ele salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Bendito é para sempre o nome de Jesus, esse Jesus maravilhoso que vive na minha, mas vive também na sua vida, querida igreja de Brasil 5. Portanto, vamos continuar louvando, adorando o seu glorioso e bendito nome. E querida igreja, hoje nós estamos fazendo, o cenário nosso está um pouco diferente, por isso nós vamos fazer a abordagem da lição aqui sentado, porque fizemos agora há pouco a apresentação da lição do curso básico de teologia, que logo mais o nosso pastor vai estar disponibilizando para os alunos matriculados, acredito para a igreja de forma geral, onde estudamos a terceira e última parte da lição de número 1 do livro, da lição do livro da Teologia Sistemática 1, a lição do número 1, que trata da Bíblia, bibliologia, e tratando conceitos como ortodoxia, necessidade tríplice das Escrituras, e a minha esposa missionária Tânia deu a segunda lição, que tratou sobre o cano da Bíblia, que também é um assunto maravilhoso, que fala da inspiração, da canonicidade das Santas Escrituras, tanto do Novo como do Velho Testamento, como é que se deu a escolha desses 66 livros e que regras foram e critérios foram tomados pelos santos homens de Deus para que esses 66 livros fossem incluídos com uma santa e bendita palavra de Deus. Então acredito que será de muito proveito, tanto para os alunos como para toda a igreja, no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, voltando aqui à nossa lição, você pode pegar a sua lição aí em sua casa, minha querida irmã, meu querido irmão, e acompanhar comigo esta leitura. Pode ficar sentado ou em pé, conforme você queira. Eu não poderei ficar em pé porque o cenário aqui está um pouco diferente, mas nós mesmo assim, o Senhor nosso Deus receberá essa nossa leitura e essa nossa devoção, esse nosso respeito à sua palavra, né? E aqui diz no Gênesis capítulo 1, capítulo 4, aliás, que é a leitura bíblica em classe, do capítulo 4, versículo 1 ao verso 16. E assim diz o texto: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão
clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que eu possa ser perdoada? Repetindo. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Aqui nós vemos, nesse trecho das Sagradas Escrituras, esse fatídico acontecimento com a pessoa de Caim, e que Deus deu todas as chances para ele não fazer aquele crime premeditado, e mesmo assim, infelizmente, como nós vemos aqui nas Escrituras, inspirada por Deus, ele mesmo assim não atentou para os conselhos divinos e praticou um horrendo crime, um horrendo pecado, matando o seu inocente irmão. Mas voltando aqui à nossa lição, como dissemos, querida igreja, a lição está dividida em 3 temas, 3 tópicos, melhor dizendo: a origem da civilização humana, a civilização em conflito e o Deus que intervém na civilização. Relembrando que o tema da lição é a lição do número 8, que deveríamos ter estudado no dia 25 de fevereiro de 2020, mas não foi possível. Nós estamos estudando essa lição número 8, é o início da civilização humana. É a nossa lição desse 3º trimestre que agora está se encerrando, e a lição é a lição de número 8, como vocês podem ver aí. Então nós vamos passar para o primeiro tópico da lição. O tema central da nossa lição, o ponto central, é fundar uma sociedade que glorifique a Deus, é o que o Pai espera do homem. E como nós sempre fazemos, nós traçamos, nós abordamos e fazemos algumas observações em cima dos comentários do autor desta lição, não é? E nós vamos estar abordando sobre esse tema que é, assim, bastante importante para nossas vidas, tendo em vista que é um tema bastante atual. Nós vivemos uma civilização brasileira, ocidental, e o que é que esse texto pode trazer, pode contribuir para nossas vidas nessa civilização na qual nós estamos inseridos, que é, podemos dizer, a civilização brasileira, a civilização ocidental. E, portanto, passemos ao nosso comentarista na sua introdução, onde ele diz que nós vamos, nesta lição, estudar sobre a origem da civilização humana, né? E, portanto, para abordar esse tema, né, claro que tem que abordá-lo no primeiro livro da Bíblia, onde tudo começa e está restrito, está ali, dando início à civilização, nos primeiros, ou melhor, no capítulo 4 de Gênesis, conforme a leitura que nós lemos, pois é justamente nesse capítulo que vamos encontrar a primeira cidade construída pelo homem. O homem agora já decaído de Deus, já afastado de Deus, vai construir uma cidade, portanto, uma civilização, né? Veremos também, como diz ele, que a civilização criada pelo homem a partir de então, o homem caído, ela é marcada por conflitos, dissoluções, violência, né? Mas apesar de tudo isso, Deus jamais deixou de intervir nos negócios humanos. Além de Criador, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ou seja, que já no capítulo 4, nós vamos perceber que, apesar do distanciamento do homem, apesar do homem querer tomar as suas providências,
não é? Tomar as suas decisões à parte de Deus, Deus não o abandonou, mas Deus sempre estava atento a todas as movimentações do homem. E por quê? Porque Deus é o dono da terra. A terra é dele e todos que nele habitam. Apesar de nós termos, como falamos na lição anterior, ser dotado do livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio ele não é um livre-arbítrio absoluto. Ele não pode passar por cima da soberania de Deus, porque Deus é quem mantém todas as coisas. Veja, quem mantém o sol brilhando todos os dias? Deus. Quem manda a chuva do céu para nós? Deus. Quem nos dá esse oxigênio que eu e você agora estamos aspirando e respirando agora? Deus. Quem nos dá condições de andar, de existir? Deus. Atos dos Apóstolos diz, os próprios gregos reconhecendo que um dos poetas que Paulo faz questão de citar, no capítulo 17 de Atos, onde ele mesmo cita um dos poetas gregos, onde ele diz, nele nos movemos e existimos, porque somos parte da sua geração, se referindo a Deus, Criador de toda a vida humana, Criador e mantenedor, como acabei de dizer agora. O sol é de Deus, a lua é de Deus, o oxigênio é de Deus, tudo é de Deus, inclusive a lei da gravidade, porque se a lei da gravidade ela não existisse, Deus não tivesse a instituído na terra, eu e você não estávamos, por exemplo, aqui sentado, eu aqui sentado e você talvez em pé ou sentado aí, e isso graças a uma lei que Deus criou chamada gravidade, que mantém todas as coisas aqui na terra, diferente de outros planetas, onde não tem lei da gravidade e tudo, se te colocar alguma coisa lá, é capaz de ir para o espaço, porque não terá condições de se fixar. Então isso mostra o quê? Que Deus mantém. Ele não é só o Criador da terra, mas ele mantém a terra. E não só mantém, como também intervém na civilização humana, nos conflitos humanos, na história humana, e a própria história humana vai demonstrar isso. Porque se dependesse do homem, ele já tinha se destruído há muito tempo por conta da sua pecaminosidade cada vez mais crescente, como disse Jesus, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará. E quando se esfria o amor na humanidade, mais aumenta a violência, o homicídio, o assassinato e uma série de coisas. Foi o que aconteceu na vida de Caim. Faltou amor de Caim pelo seu irmão e olha o que deu. Inveja e olha o que deu homicídio, porque ele teve inveja do seu irmão, não amava o seu irmão como deveria ser o seu irmão ser amado, que além de seu irmão era seu próximo, e quem ama não mata. É simples assim, como diz a palavra de Deus, não é? Então, nesta lição, há de se mostrar que somente o Evangelho de Cristo pode redimir a civilização atual, seja qual ela for, a brasileira, a dos Estados Unidos, a da Inglaterra, a civilização ocidental, a civilização oriental. Só pode ela ser transformada se os homens que a compõem, que a integram, se dobrarem e se curvarem diante da bendita e gloriosa palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a origem da civilização humana. Primeiro nós vamos entender o que é que significa a palavra civilização, o seu conceito, seu significado. O nosso comentarista traz aqui uma definição do próprio dicionário de Wise, que diz que a civilização é um conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade. Foi o que Adão e seus descendentes demonstraram logo após a queda, conforme aqui nos mostra no capítulo 4 de Gênesis. Eles passaram a ter um outro comportamento, um aspecto peculiar, singular de viver, não é? Um aspecto, vamos dizer assim, intelectual, porque eles passaram a se desenvolver, a ter tecnologias construídas com as suas próprias inteligências, porque foi Deus que deu a inteligência para fazer o que é bom, mas ele infelizmente usava para fazer coisas boas, e fizeram muito mais coisas mais do que boas, não é? E também com o que diz respeito à moral, passaram a ter a sua própria moral conforme seus próprios pensamentos, e como estava decaído de Deus, evidentemente que essa moral não estava de acordo com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, civilização é isso. Então, se Adão não tivesse pecado, se ele não tivesse pecado, diz o nosso comentarista, a civilização humana seria completamente diferente. Seria muito mais brilhante, seria muito mais proveitosa,
porque o homem ele estaria cumprindo de modo completo, pleno, a vontade soberana de Deus, e a vontade de Deus era que os homens se multiplicassem, frutificassem, não é? Cuidassem da terra. Então, nós não temos dúvida de que seria um viver completamente diferente. Mas algo mudou radicalmente com a desobediência do homem, e aí ele passou a querer fazer as coisas conforme os seus próprios pensamentos. Então, portanto, o nosso comentarista mais adiante vai dizer, também aqui nesse primeiro tópico, que a base dessa civilização, melhor, de qualquer civilização humana, é o casamento que foi instituído por Deus ali no Jardim do Éden, quando Deus juntou Adão e Eva, e ambos passaram a ser uma só carne, conforme diz o texto sagrado. Então a civilização humana, diz aqui o nosso texto, teve início quando Adão recebeu Eva como esposa. Está lá em Gênesis 12, 18 ao 25. E a partir daí não somente a família, mas a nação, porque a partir dos dois foi nascendo a família. Veja que Eva teve o primeiro filho, conforme diz aqui o versículo 2 do capítulo 4 de Gênesis, e teve... E conheceu, o versículo 1, 4 e 1, e conheceu Adão a Eva, a sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão, ou seja, foi nascendo Caim, depois nascendo Abel, e evidentemente o texto vai demonstrar, não de forma assim tão direta, mas indiretamente nós vamos entender que, claro, o texto vai dizer lá para aquele capítulo 5, que ele teve filhos e filhas, ou seja, foi constituindo família, que já era apenas 2, agora já são 4. E é com as filhas que Adão e Eva tiveram, constituíram famílias, e evidentemente que os casamentos se deram naqueles primeiros momentos, não é? Entre irmãos, entre irmãos, entre irmão e irmã, entre primo e prima, não é? Porque é essa a grande pergunta que se faz. Caim casou com quem? Quem foi a mulher de Caim? Claro que foi uma parenta de Caim. Não sabemos dizer se foi com a prima ou foi com a irmã, mas com certeza foi uma parente consanguínea dele, porque era só eles que existiam na época lá. Então não há por que se debater esses debates sem sentido, quando o texto sagrado mostra claramente que a Caim casou com algum dos seus parentes. Só não podemos afirmar quem foi. Agora que foi uma parente dele, seguramente nós podemos afirmar, e portanto ali foi nascendo a família e a nação. As nações são constituídas de família, e a base dessa família, ou a base da nação, ou da civilização, diz aqui o nosso texto, que está mostrando na Bíblia, é o casamento. Então, portanto, sem o casamento, cujo real modelo encontramos na Bíblia Sagrada, a civilização humana seria impossível, ou seja, não pode ter civilização se não continuar tendo casamento nos modelos da Bíblia. Não é o casamento entre pessoas do mesmo sexo, não. A Bíblia mostra claramente que o casamento é monogâmico, e o casamento é entre pessoas de sexos diferentes, ou seja, casamento, conforme Deus mostra na palavra de Deus, é entre homem e mulher. Este é o casamento que Deus instituiu lá no Jardim do Éden para toda a humanidade. Se os homens estão fazendo diferente, a responsabilidade é dele. Diante de Deus não é casamento. Pode ser até para as pessoas, para a sociedade, para leis modernas, mas para Deus e para nós que cremos na palavra de Deus, nunca poderemos considerar tais uniões entre pessoas do mesmo sexo como casamento. Respeitamos, porque cada um tem o seu livre-arbítrio, e dele pode fazer o que quiser, embora as consequências diante de Deus, com certeza Deus chamará a justa conta, mas o casamento, segundo o modelo bíblico, é entre homem e uma mulher, né? E sem isso é impossível ter, como é que se diz, a civilização, ou mesmo a continuidade. Não vai ter geração de filho entre pessoas do mesmo sexo, seja homem, homem, ou mulher, mulher. Não será. Tanto é que são usados outros artifícios para que realmente haja como é que se diz, a criação de filhos, como inseminação artificial ou outra técnica, mas não poderá haver de forma nenhuma fugir do plano original de Deus, que é o homem casando com a mulher e esses dois gerando filhos. É o que a palavra de Deus nos mostra. E é assim que a civilização pensada por Deus foi, a partir das famílias. Então a própria Igreja de Cristo, Deus leva tão a sério o casamento, que a própria Igreja de Cristo é apresentada como uma sociedade perfeita no casamento, onde Jesus é tido como noivo e a Igreja é tida como a noiva. E Cristo virá arrebatar a sua igreja. Tanto é que Paulo diz que
o homem deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e se sacrificou por ela, tendo-a, né, e ali na virgem, na parábola das virgens, prudentes e imprudentes, nós vamos ver ali que o noivo representa o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as virgens prudentes representa a noiva de Cristo Jesus nosso Senhor. Então o casamento bíblico, ela a igreja, né, a própria igreja de Cristo é apresentada como sociedade perfeita e tem no casamento bíblico a sua base espiritual, moral e emocional. Ou seja, os crentes que participam da igreja, né, são aqueles crentes que devem seguir os princípios da palavra de Deus, casar sob a orientação divina, porque essas famílias, esses casais serão a base daquela igreja de Cristo. Então, portanto, é de muita importância que os crentes levem muito a sério esse ensinamento sobre a importância do casamento ser sob a orientação de Deus, para que nós tenhamos uma igreja também fortalecida em Deus. E a subsistência da civilização, a Bíblia Sagrada apresenta que a forma de como a civilização iria existir teria, claro, que ser através do trabalho. Que isso foi, alguém diz até que o trabalho foi fruto do pecado, mas é uma interpretação equivocada, porque lá em Gênesis nós vamos perceber que Deus mandou Adão dominar e administrar e governar a terra. Isso antes dele pecar, então, portanto, já havia trabalho. Agora, depois que ele pecou, evidentemente o trabalho ganhou uma outra característica. Tornou-se, como diz o nosso comentarista aqui, enfadonho. Então, o trabalho, ele não foi criado como um fim em si mesmo, mas como um meio de subsistência. Tanto é que a Bíblia diz, Paulo vai dizer, quem não trabalha não come. E Adão, para poder comer, tinha que arar, tinha que cultivar a terra para que esta pudesse lhe dar o alimento. Claro que seria muito mais tranquilo, muito mais fácil de os alimentos nascerem naquela época em que o ambiente não estava contaminado e o clima era muito saudável, o meio ambiente antes do pecado de Adão. Então, quer o homem tivesse pecado, quer não, ele não poderia escapar do trabalho, diz o nosso comentarista, o que é absolutamente verdadeiro, né? Porque o próprio Deus é apresentado por Jesus como exemplo nessa área. Meu pai trabalha até agora e eu também. Ou seja, Deus deu trabalho ao homem porque ele é um Deus trabalhador. Ele trabalha até hoje em prol da minha e da sua vida. Tá aqui você e eu falando, conversando, adorando, e Deus continua trabalhando, mantendo o universo, sustentando a terra no nada, mandando o sol, a chuva, o oxigênio, e não permitindo que o oxigênio que nós respiramos ele vá se espalhar para o espaço, por causa da camada chamada de ozônio que tem no planeta Terra e também da lei da gravidade que existe no nosso planeta Terra. Isso é o trabalho do Senhor nosso Deus, e Ele faz isso com muita boa vontade, porque Ele nos ama e cuida daqueles que Ele criou, embora as suas criaturas não se importe com a sua palavra, não o obedece. Então Deus criou Adão e Eva para governar o mundo, uma atividade que requer atenção e esforço, isso falando antes de ele haver pecado lá no Éden, não é? E após a queda, aí o trabalho humano se tornou-se um enfado, exatamente por causa da enfermidade do planeta, porque Deus disse para Adão, maldita é a terra por causa de ti. Então aquela terra que era amena, que tinha um ambiente saudável, agora tornou-se maldita, e diz a Bíblia, Deus dizendo que vai produzir abrolho, vai produzir espinhos, não é? Ou seja, então o ambiente tornou-se completamente diferente, exatamente por causa do pecado de Adão. E em seguida vamos aqui para a civilização e conflito, que é o segundo item da nossa lição. Caim e Abel, ou seja, os primeiros filhos de Adão, eles se dedicaram à subsistência, não é? Um se tornou lavrador, o outro se tornou pastor de ovelha, né? Ou seja, havia duas atividades. Um lavrava a terra e o outro pastoreava, não é? Mas, infelizmente, Caim, ele achou por bem de ter, mesmo sendo trabalhador, tendo seu trabalho, mas passou a ter inveja da desenvoltura e da forma como Abel trabalhava, cuidava e, sobretudo, adorava a Deus. Então, eu quero parar aqui por um momento, para mais daqui a pouco nós recomeçarmos a nossa lição, em função do tempo limitado que nós temos aqui nesta gravação.
continue atento que nós vamos voltar à nossa lição no segundo item, que é civilização e conflito. No nome santo de Jesus, nos aguarde, pois nós estaremos aqui recomeçando esta lição tão maravilhosa para a nossa vida.